A paz do Senhor para os irmãos, aqui é o professor André e este é o canal Veio para os Gentios. Estudos em grego, porque o grego foi a língua utilizada pelo nosso Senhor Jesus para que o Novo Testamento fosse escrito. O Novo Testamento em grego é o Kainé Diateké, a Nova Aliança, o Novo Pacto, o Novo Concerto. E também porque o grego foi a língua utilizada para traduzir do hebraico para a língua comum da época de Jesus Cristo, ali dentro do Império Romano. O Antigo Testamento foi traduzido para o grego no livro que se chama Septuaginta. E temos de Marcos a Apocalipse a escrita original em grego, sendo que o livro de Mateus existe uma versão original, que é o Sefer Matitiyahu, em hebraico, comprovado pelos primeiros pais da igreja e depois traduzido para a língua da época. Essa língua que hoje nós chamamos de grego bíblico difere-se do grego atual, moderno, e é importante que nós façamos a leitura bíblica em classe, pensando naquilo que os evangelistas, naquilo que os apóstolos queriam dizer com essas palavras, as palavras lá no seu original grego. Nós estamos estudando a revista das lições bíblicas da CPAD, a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Essa é a segunda revista do ano de 2024. É o segundo trimestre, abril, maio e junho. E estamos, neste vídeo, na lição de número 2, do dia 14 de abril de 2024. E essa lição tem por título a escolha entre a porta estreita e a porta larga. O texto áureo está em Lucas capítulo 13, versículo 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A verdade prática diz assim: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Então, se na primeira aula nós falamos que é preciso olhar para o reino de Deus, naquele diálogo que o Senhor Jesus teve com o mestre Nicodemos, nascer de novo, e depois ele fala que precisa passar pela água e pelo Espírito para entrar no reino dos céus. E aqui na lição de hoje nós vemos duas portas, uma larga e uma estreita, e dois caminhos, também um largo e um estreito. A lição de hoje, a leitura bíblica em classe, se encontra no Evangelho de Mateus. E como eu disse no começo da videoaula, já é uma tradução daquilo que é o Sefer Matitiyahu, o livro tendo sido escrito no original hebraico. O comentarista, o pastor Osiel Gomes,
ele optou por 2 capítulos do Evangelho de Mateus. O capítulo 7, versículo 13 e 14, e o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. O capítulo 7, versículo 13 e 14, ele encontra referência no texto áureo que lemos no Evangelho segundo escreveu Lucas. Mas Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, fala um pouco da trajetória daquele que preparou o caminho para o Messias, aquele que anunciou que este é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e é este que batizou Jesus nas águas do Rio Jordão. Estamos falando de João Batista, um homem que nasceu em uma família de sacerdotes. Seu pai, Zacarias, era sacerdote da tribo de Levi, e sabemos que Jesus é da tribo de Judá. Porém, as 2 mulheres, tanto Isabel, mãe de João Batista, quanto Maria, mãe de Jesus, eram parentas. Daí que se fala que João Batista e Jesus eram primos. Ele preparou o caminho do Senhor, mas isso fica para o capítulo 3. Vamos ver Mateus 7, versículo 13, o que diz? Diz assim a palavra do Senhor: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Encontra-se na Bíblia em português, na Nova Versão Internacional. No grego, reis ertate é o aoristo imperativo de erkomai. Cheguem, venham, passem, o verbo vir. Exertate, diates stenes piles. Passai pelo portão estreito, implicando assim para dentro da vida ou o reino dos céus. Estreito no grego é o kenos, e porta ou portão é o pile. Portão ou porta, a relação entre portão e caminho é interpretada de diversas maneiras. Letra A, com função sinônima, ambos designam o ingresso na destruição ou no reino dos céus. E aí a porta larga para a destruição ou para a perdição, e o reino dos céus, a porta estreita, é caminho estreito para a salvação. Letra B, o caminho leva ao portão, pelo qual por fim se ingressa na destruição ou no reino dos céus consumado. E letra C, no contexto de Mateus, o melhor deve ser: pelo portão se ingressa agora no caminho que leva à destruição ou ao reino dos céus consumado. Então aí que fica a pergunta: nós percorremos o caminho e no final desse caminho existe um portão que nos dará acesso ao reino dos céus ou à destruição? Ou nós entramos nesse reino pelo portão e até alcançar os céus nós percorremos o caminho? Quem vem primeiro, o portão ou o caminho? O caminho ou o portão? Roti aqui significa pois, e platus
ou plateia, largo, amplo, e complementado com estim. Estim é o verbo ser, estar. Porque largo é, porque grande é. Plateia, então, é aquele local dentro de um anfiteatro, dentro de um estádio, destinado para a população, para o público. Platus também lembra o segundo maior filósofo grego, que é Aristóteles, discípulo de Sócrates, que ele tinha os ombros largos e por isso ele era chamado de Platão. Então Platus é largo, amplo. Eurikoros também amplo, espaçoso, aqui largo, complementado com estim. Rapagusa é o particípio de rago. E rago é conduzir, levar. De onde vem a palavra paidos agogos, conduzir a criança, pedagogo. Demosgogos, aquele que conduz o povo, e virou a demagogia, que é convencer o povo. Então, e a sinagoga, aqueles que andam juntos. Sim, junto, agos, levar, caminhar. Então aqui o rapá dá o sentido de longe, de afastamento, e o rapagusa é o levar para longe, é o afastar. Para onde? Rapoleia. Rapoleia, lembra lá Apocalipse 13, que fala de Apolion, que é o anjo da destruição. Não é Apocalipse 9, não me recordo agora. Apolion, destruição. E conforme o sermão profético de Mateus capítulo 25, versículo 46, a punição eterna, a destruição. Reis erhomenoi, vem de erhomai, que é vir. Ou aqui também, passar. Poloi, reisim, roi, eisercomenoi, de altes. Numerosos são os que por ele passam. Poloi, de muitos. Polissílaba, várias sílabas. Poligamia, vários casamentos. Politica, aquele que cuida do povo, de um grande número. E assim vai o uso da palavra poli. Inclusive cidade no grego é polis, que é onde muitos moram, habitam, vivem. Poloi, reisim. Muitos são. Roieisercomenoi. Muitos são os que passam. Dia, que é o através, diâmetro, a linha, a reta que passa no meio de um círculo, de uma circunferência. Diâmetro, diferente do perímetro, que o perímetro é aquilo que está em volta, o diâmetro é aquele que passa dentro, passa por ela. Hautes, ela. Poloi reisin roi eisercomenoi dia hautes. Numerosos são os que por ele passam. Dia, ou os que passam por esse portão para a destruição. Talvez muitos se encontram nesse caminho, ou muitos passam por esse portão. E a frase completa no grego fica: Heiseltete, diates, stenes piles, hoti plateia, he pile kai, eurikoros, he odos, he
Rapagusa, Reis ten Rapoleian, Kai Poloi, Reisin, Roi, Eisercomenoi, Dialtes. Eiseltete. Passem, é uma ordem, é um imperativo. Dia, pela, tes stenes piles, pela porta estreita, ou pelo portão estreito. Roti, porque, plateia repile, larga é a porta. Cai e heurikoros, e grande ou largo, odos, o caminho. Apagusa, que leva, Reisten Rapoleian, que leva para a destruição. Caipoloi, e muitos, Reisim, são, Roi, Eisercomenoi, os que passam, Dialtes, por ele, pelo portão, pelo caminho. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14. Como a estreita porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E só lembrando também que o capítulo 7, ele faz parte do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Mateus 5, 6 e 7 é o discurso de Jesus no monte, no primeiro monte. E aqui, depois de 2 capítulos, Jesus começa a falar do portão e do caminho. Como? É uma exclamação. Tetlumene, vem de tlivo, apertar, pressionar. Aqui, apertado, estreito ou pressionado. Dificultoso. Também com o estim, que é o ser. Como é apertado. É isso que Jesus está falando. Titetlimenestim. Como é apertado. E aqui, tistene repile. Como é apertado é o portão. Kaitetlimene. E pressionado ou estreito, reodos, é o caminho. Tistene repile kaitetlimene reodos. Como é apertado o portão e como é estreito, dificultoso o caminho. Que leva para onde? Zoé, para a vida. Isto é, a vida eterna. Zoés raionos, a vida eterna. Heuriscontes, passar ou encontrar, heurisco, por ela. O versículo fica: Hoti stene repile, porque apertado é o portão. Kaitetlimene, e dificultoso, reodos, é o caminho. Reapagusa, que leva. Reis é o para, é o genitivo, é o direcionamento. Tenzoen, que leva para a vida. Kai e holigoi. Holigoi é poucos. Oligarquia, governo de poucos. Kai holigoi reisim, e poucos são. Roi, heuriscontes, são os que passam, hauten, por ela, ou que a encontram. Daí que vem a palavra eureka, descobri, encontrar, encontrei.
e poucos são os que a encontram. Como a estreita porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Vamos agora para o capítulo 3, falar um pouco sobre o último profeta, João Batista. O último profeta no sentido veterotestamentário, porque houve outros no Novo Testamento, como Ágabo, por exemplo, como João, lá no começo do livro de Apocalipse, e no final se encontra com os teus irmãos, os profetas. Versículos 1 a versículo 10. Versículo 1 a versículo 10. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Rentais, remerais, requeinais. Rentais, naqueles, remera, tem a ver com tempo, com dia, requeinais, naquele tempo, isto é, por volta de 26 a 29, no ano de nosso Senhor Jesus Cristo, depois de Cristo. Paraginomai, chegar, vir, achegar-se e aqui a aparecer. Naqueles dias apareceu Iohannes Baptistes, João o Batista. Querison tem a ver com pregar. Ele apareceu pregando. Heremos tes Judaias. O deserto, Heremos é deserto, Judaias é Judeia. No deserto da Judeia, região que abrangia a parte mais baixa do Vale do Jordão, ao norte do Mar Morto, assim como a região a leste do Mar Morto. Surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia, região que fica ali no sul, na época, a Palestina. Nessa época, o norte era a Galileia, o centro era a Samaria e o sul, que é a parte mais baixa do Vale do Jordão, é a Judeia. Judeia, Samaria e Galileia. Rendetais, remerais, requeinais. Naqueles dias ou naquele tempo, Paraginetai, surgiu, apareceu, Iohannes o Baptistes, João o Batista. Querison, pregando, Rente, Heremo, no deserto, Tes, Judaias, no deserto da Judeia. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Mateus capítulo 3, versículo 2. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Temos que lembrar aqui que Mateus era judeu e escreveu em hebraico para o povo judeu. E em Êxodo, no capítulo 20, e em Deuteronômio, no capítulo 5, fala que não podia tomar o nome santo de Deus em vão. Então, o judeu nunca pronunciava o nome de Deus, Elohim, Javé, mas ele sempre dizia um atributo de Deus. Adonai, o Senhor, Hashem, o nome, Haolã, o Eterno. E quando se falava de reino dos céus, não se falava em Meler Elohim, ou Malkut e Elohim, mas sim
Malkut Hashamayim, reino dos céus. Eles tinham essa preocupação em não usar o nome santo de Deus em vão. Então, no Evangelho de Mateus, nós não veremos muito o nome de Deus, como vemos proficuamente no Evangelho segundo escreveu Lucas, Marcos também, porque Lucas escreveu para os gregos, ali tinha o panteão grego, e Marcos escreve para os romanos o panteão romano. São os 3 evangelhos sinóticos. E Mateus era específico para mostrar que Jesus é o rei dos judeus. Por isso que ele inicia o evangelho dizendo que ele era filho de Davi, rei, e filho de Abraão, judeu. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, para mostrar que ele é sim judeu e ele é rei. Só que não é usado aqui Deus, mas é usado céus, quando se fala na Basileia, no reino. A Basileia des Uranos, reino dos céus, e não Basileia des Theos, Deus, a tradução do hebraico para o grego. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Legon é dizer. Ele dizia: metanoite. Meta é aquilo que transpassa, aquilo que vai além. Noeite vem de noeo, mente, pensamento. Mudem de mentalidade, no sentido de sintam arrependimento, convertam-se, porque o reino dos céus, Henginen, é o passado perfeito de Hengizo, está próximo. Kai Lego, e dizia João Batista: metanoite, mudem a mente de vocês. Henginengar, porque está próximo. Rebasileia, o reino, ton horano, o reino dos céus. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Versículo 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, que é um profeta do Antigo Testamento chamado de profeta messiânico, que mais escreveu sobre o advento do Messias, a chegada de Cristo. E Isaías é considerado, o livro de Isaías é considerado uma pequena Bíblia, porque Isaías tem 66 capítulos e a Bíblia evangélica ela tem 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E Isaías é o que tem os 66 capítulos em seu livro, e é o que mais falou do nascimento, do ministério, das dores, da glorificação do Messias. Messias no grego, Hamashia, no hebraico, que traduzido para o grego, Christos. Então, Jesus, Christos, Jesus Cristo, Jesus ungido. Então, quando falamos Cristo, não é o nome ou sobrenome da pessoa, mas é o ungido, o escolhido, o enviado. Jesus o Christos, Jesus o enviado, Jesus o ungido, Jesus o eleito do Pai. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. No grego, restim é pseteis. Juntamente com lego, é aquele que foi mencionado,
aquele do qual se falou. Porque a figura de João Batista já se encontra no livro de Isaías, mesmo sendo aí 750 anos antes do Messias aparecer e de João Batista aparecer. Ressaías, ou Isaías, é um profeta do Velho Testamento, ou do Antigo Testamento. Legontos, vem de Lego. Segue no essencial uma citação da Septuaginta. Puxa no deserto para o discurso direto de Isaías capítulo 40, onde Deus anuncia a salvação ao povo que se encontra no exílio. E por que o capítulo 40? Nós falamos que o Antigo Testamento tem 39 livros. Qual é o livro 40 da Bíblia inteira? O Evangelho de Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento. 39 mais 1, 40. 39 no Antigo, o primeiro Mateus é o 40º livro da Bíblia, onde Deus anuncia a salvação ao povo que se encontra no exílio. Boontos vem de boao, bradar, gritar. Fone boontos gente heremo, é a voz que brada, é a voz que grita. Na tradução mais usual, é a voz que clama, mas tem o sentido de bradar, de gritar no deserto. A voz de alguém que brada e se ouve no deserto. No deserto, uma voz ou alguém que brada. E ele brada o seguinte, ele grita o seguinte: retoimásate, vem de retoimazo, preparar, é o imperativo, preparem. João Batista estava dizendo: preparem. Ten rodon kiriu, preparem o caminho do Senhor, ou de Yahvé no hebraico. Ao Senhor o caminho, preparem para o Senhor o caminho. Reitis é reto, plano. E poiete vem o imperativo de poieo, façam. Tribos, nós vimos lá que era o apertado, a vereda, a trilha. Então, poiete tribos reitis, façam a trilha reta, endireitem os vossos caminhos, aplanem as vossas veredas. É isso que João Batista estava dizendo, clamando. Hutos garestin, este é aquele, horreteis, que falou, vem de rema, a palavra falada, hipo, e saiu, sob, ou quem, de quem, ressaiu, Isaías, tu, profeto, ou profeta, legontos, disse, hutos garestin, horreteis, hipo ressaiu, tu, profeto, legontos. Este é aquele que disse, que falou em Isaías, o profeta, dizendo, fone, de onde vem o fonoaudiólogo, aquele que cuida da voz, a fonética, como as palavras saem dos lábios, o fonema, cada pedacinho, o A, o B, como sai, se ele vem língua dental, se ele é palatal, se ele é labial, como cada fonema é pronunciado, como que a voz sai. Fone, voz. E aí o microfone
que é um pequeno objeto, pequeno fone, de onde sai um megafone, com grande voz. Fone está sempre ligado à voz. Boontos, que grita, que clama. Gente heremo, no deserto. Retoimasate, preparem. Ten rodon, Kyrio, preparem o caminho do Senhor. Reiteias, aplanem, retifiquem. Poieite, façam das tribos alto, façam um caminho, uma vereda, uma trilha reta e plana. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Mateus capítulo 3 e versículo 4. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Alguns comentam que isso era o costume dos essênios, que era um grupo religioso da época que vivia no deserto. Os essênios tinham essa vestimenta, só que biblicamente, essa era bíblica, mas dentro da Bíblia nós vemos que isso se aproxima muito das vestes de Elias, lá em 1 Reis, a partir do capítulo 17 até o início do segundo livro de Reis. A forma como Elias se vestia. E o último capítulo, que é Malaquias capítulo 4, fala que virá alguém para preparar o caminho do Senhor na virtude de Elias. Não a reencarnação, mas no poder de Elias. Esse João, ele vestia assim como Elias se vestia. E tinha essa mesma força, virtude que Elias tinha. E assim como Elias veio antes e Eliseu veio depois, assim também João preparou o caminho para que Jesus viesse. O nome Elias é o Senhor é Deus, El Yahu. E o nome de Eliseu é Deus salva. Eli Oshia, Eliseu. Oshia é Oséias, salvação. Eli Oshia, Eliseu, é o Senhor salva, que é o mesmo significado do nome Jesus no grego, que é e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21. E é o mesmo nome de Jesus no hebraico. Yahushua ou Yeshua. Ye ou Yahu é Deus. Shua ou Shia é salvação, que é o mesmo significado de Isaías. Isaías é a salvação. Deus salva. Então, tudo falando da salvação. Até na onomatopeia, que é o significado do nome, dos nomes bíblicos. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Hautos ho Yohanes, esse mesmo João. Eiken, o imperfeito de eco, o erro. E o erro é ter. Ele tinha. E aqui ele usava. Ou ele vestia, ele trajava. Rendima, uma roupa.
Daí que vem a palavra indumentária, que é aquela roupa que os atores usam para representar uma personagem em uma peça teatral. A indumentária, ou uma farda, uma veste, é a vestimenta ou a veste. Indumentária, endima. Eiken to rendima hautu rapodrico recamelo lu. Tinha ou vestia a roupa dele feita de pelos de camelo, o tricó. Aqui a gente vê na palavra embaixo, trix, rectrix ou tricos, é cabelo ou pelo. Então a roupa dele era de pelo de camelo. Camelos não precisa de tradução porque já é uma palavra no grego. Camelos é camelo. Zone é o cinto, aquilo que demarca, aquilo que divide, aquilo que zoneia, delimita uma região. Então o cinto é aquilo que está em volta do corpo. Eles usavam cinto. Dermatinos, de couro. Esse dermatinos é o do dermatológico, do epiderme, da hipoderme, da derme, que é a pele. E aqui é a pele do animal, é o couro. Rofis, cintura, quadril. A indumentária de João o vincula com o profeta Eliseu, mas também o profeta Elias. Aqui está errado, não é Eliseu. 2 Reis capítulo 1, versículo 8, fala da roupa de Elias quando o rei Acasias pediu, ele tinha caído da escada, falou para consultar os profetas de Baal, e Elias aparece no meio do caminho e fala que dessa doença ele morreria, ele morrerá. E aí quando os mensageiros voltam para o rei, ele fala como era esse homem. Ele vestia roupa de camelo, tinha um cinto, e daí o rei falou, é Elias. E para conferir com Malaquias 13:23, alguns dividem a Bíblia, o capítulo 3, em duas partes. Acho que até o capítulo 15, depois o Malaquias 4 até o versículo 6, Malaquias 3 do 1 ao 15, depois Malaquias 17, Malaquias 4 do 1 até terminar. Só que na Bíblia grega é um capítulo só, os capítulos 3 e 4. E aqui também fala do poder e da virtude deles. Assim que João Batista era identificado pela sua roupa e pela avidez com que pregava. Trofé, alimento, comida. Daí que vem o autótrofo, aquele que produz a sua própria comida, como as plantas, que faz a sua alimentação através da fotossíntese, e os animais que não produzem seu alimento, por isso são heterótrofos, se alimentam das plantas e os outros animais se alimentam desses animais, e assim sucessivamente. Então, trofe é alimento ou comida. Ren, imperfeito de remi, era sua comida. Hakris, ou hakridos, hakride, gafanhoto, apreciado como gênero alimentício na Arábia e na África, bem como na Síria, e ainda hoje pela população mais pobre. Era gafanhoto e mel. Mel é melis. Que tipo de mel? Agrios. Mel campestre, o mel do campo, ou mel selvagem. O alimento de João era o de um pobre habituado à vida no deserto, o que o liga
ao profetismo. Então João era um homem que não tinha luxúria, não tinha riquezas materiais, terrenas, mas ele se dedicava porque ele conhecia a sua missão. Ele sabia que ele nasceu de um milagre, porque seus pais já eram idosos. Ele nasceu de um milagre. Quando Maria foi visitar Isabel, João Batista, sentindo a presença no ventre de Isabel, sentiu a presença de Jesus no ventre de Maria e se alegrou e se agitou. Então era um homem que antes do seu nascimento já era um milagre, durante a sua concepção já aconteceu um grande feito, e não se fala mais dele na Bíblia. Vai falar ali em Mateus capítulo 3, quando ele já se encontra no deserto. Depois ele vai para o Rio Jordão pregando, e com todas essas características. A sua roupa era vestes de camelo e cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre, porque ele queria a exclusividade para Deus. Tanto que logo que Jesus inicia seu ministério, João Batista é encarcerado, sua cabeça é cortada, é morto, e depois, durante o ministério de Jesus, pregando também, Jesus fazendo milagres, Jesus ensinando, em Mateus 16, Jesus pergunta aos seus discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? E eles falam: dizem que o Senhor é João Batista, é Isaías, é Jeremias, ou qualquer um dos profetas. E aí Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: bem-aventurado Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus te revelou. E fala que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas pode ver que João Batista é personagem de fundo de todo o ministério messiânico de Jesus. Precisava de um iniciador. Hebreus fala: ninguém tome para si essa honra, senão aquele que foi chamado como foi Arão. Então precisava de alguém que iniciasse. Podia ser um rabi, podia ser um mestre da lei. No caso, o ministério de Jesus, humanamente falando, ele foi iniciado por João Batista e também por Deus, porque na hora que João Batista estava descendo Jesus as águas do Rio Jordão, quando ele sobe das águas, vem algo em forma de pomba. O Espírito Santo não é pomba, vem em forma de pomba. E uma voz que do alto dizia: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em quem eu me comprazo. Então ali, a iniciação humana era de João Batista, e a iniciação espiritual era o próprio Pai e o Espírito, concedendo ali a unção para o Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas da Trindade. Hautos de Ho Johannes Eichen, to rendima hautu hapotricon camelo. E este João tinha Heiken, to rendima, a sua veste, a sua indumentária, alto dele, hapotricon camelo, tinha sua veste de camelo, kaizonen, e o cinto dermatynen, o cinto era de couro,
periteosfen alto, estava em torno dele. Tem essa passagem aqui na cintura. Osfin, cintura, alto dele. Redetrofem, e o seu alimento, Hautu, o alimento dele, Ren, era acrides, gafanhotos, Kai, meli, agrion, e mel silvestre. Nós vemos aí a ilustração, João Batista pregando às margens do Rio Jordão. Aqui embaixo, João Batista, jovem, sendo ensinado pelos seus pais, Zacarias, o sacerdote, e Isabel. E em cima, logo após o batismo de Jesus, João Batista encarcerado e decapitado, morto. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Versículo 5. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Tote, então, talvez naquele tempo, outrora, ex epori poreueto, o imperfeito de rec poreuomai, saíam, vinham para fora. Perikoros, peri, aquele que nós já falamos que é o perímetro, que está em volta, nas cercanias, ao vizinho. Reperihoros, que é o Cora, o entorno. Cora tem mais sentido de campo, ou, geograficamente falando, a divisão ali do mapa, a corografia, o estudo do mapa. Então, no entorno, na vizinhança, de onde? Jordanes, vizinhança do Jordão. Então, naquele tempo, vinham as pessoas da região ou da vizinhança no entorno do Rio Jordão. Jerusalima, Kai passa Reiudaia, Kai passa Reperihoros, tu Jordano. Jerusalima, Jerusalém. Kai passa Reiudaia, e toda a Judéia. Kai passa Reperihoros do Jordano, e toda a região em volta do Rio Jordão. Jerusalém, toda a Judéia e toda a região do Jordão. Uma grande parte da população de Jerusalém, que é a capital do Reino do Sul. Foi inicialmente capital do Reino de Israel, com Davi e com Salomão. Quando Davi toma Jerusalém pela fonte de Gion, ali com Joabe. E depois com Salomão, e aí com o filho de Salomão, Roboão, acontece a divisão: Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, Samaria, capital Samaria. Aliás, Reino do Norte, Israel, capital Samaria. E Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. As pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região do Jordão. Uma indicação similar para a influência do batismo lá em Flávio Josefo. Tote exeporeueto pros auton Jerusalima, kai passa Reiudaia, kai passa Repericoros do Jordano. Tote exeporeueto, e vinham e saíam pros auton, até ele. Jerusalima, Jerusalém, kai passa Reiudaia e toda a Judéia, kai passa Repericoros e toda a cercania do Jordano.
do Jordão. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Versículo 6. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Então todas aquelas pessoas de Jerusalém, Judéia, Jordão, vinham até João Batista confessando seus pecados, reconheciam nele um profeta e eram batizados por ele no rio Jordão. Rebaptizonto é o imperfeito passivo, eram batizados, de baptizo, deixaram-se batizar. Onde? Potamos, ou potamos, que é rio, curso d'água. Daí que vem, por exemplo, a palavra Mesopotâmia, civilização entre rios. Hipopótamos, cavalo do rio. Em outro vídeo eu falei que era debaixo do rio, mas eu pensei no hipo, como os de baixo. Mas na verdade hipopótamo é hipos, cavalo. Potamos, curso d'água ou leito de rio, é o rio. Rento Jordane Potamó, no rio Jordão, ou mais idiomático, no Jordão. Exomologumenoi. Essa palavra lá pode ser dissecada em várias outras. Por exemplo, logu, de loguel, quer dizer homologu. Consertar não é, ratificar, aprovar. Homologar é aquilo que foi dito junto. Homos é semelhante, logo é dizer. Homologar é confirmar. E rex homologu, confessar. Rex homologumenoi, prometer, confessar uma injustiça, uma radiquia, uma rapstia. Confessar algo publicamente, abertamente. As pessoas vinham até ele, se arrependendo do que fizeram, confessando seus pecados e prometendo não fazer mais. Só que isso não era uma vez só. Consideramos o batismo um só batismo, como está lá em Efésios: um só Deus, um só Pai, um só Filho, um só Espírito, um só corpo, uma só igreja, um só batismo. Mas aqui eles vinham diariamente: eu pequei, eu fiz isso, eu errei, eu fiz o que não devia fazer, até que João começa a se enfurecer. Cai rebaptizonto, e eram batizados, rento Jordane, no Jordão, hip autu, debaixo dele ou por ele, exomologumenoi, e confessavam das hamartias, os pecados, os erros, as falhas, hauton, confessavam os seus pecados. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Versículo 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, agora vem os líderes religiosos, vêm os legalistas, os que não iriam reconhecer Jesus como Filho de Deus, os fariseus e saduceus, os doutores da lei, vinham até onde João estava batizando, mas entendemos aqui que não vinham no sentido de serem batizados por ele, mas de ver o que ele estava fazendo. Tanto que depois, quando ele chega, eles se aproximam de Jesus, já no decorrer do seu ministério, eles perguntam: o batismo de João é dos homens ou é dos céus?
Eles queriam pegar Jesus em alguma armadilha? Porque se eles falassem que era dos homens, não estava reconhecendo seu próprio ministério, porque foi João que o batizou. Se eles falassem que era dos céus, então por que eles incomodavam tanto o trabalho que João fazia? E aí, a perseguição já era desde quando Jesus ainda não estava em cena, não tinha iniciado o seu ministério ali na Galileia, João 4:23, e eles vinham observar o que João estava fazendo. E aí que eles falam, que João fala: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Ridon é oristo participo de oral, ver. E aqui é claro que eles iam ver. Tem esse... João viu que eles estavam se aproximando. Saducaios, saduceu, membro de uma corrente religiosa politicamente influente do judaísmo, cujos membros provinham de famílias nobres. Na época do rei Davi, sacerdote até mesmo anterior, na época do rei Saul, a família de Zadok, que era o sumo sacerdote, era uma família nobre. Tom farisaio, os fariseus, cai saducaio, e os saduceus, muitos dos fariseus e saduceus. Ericômenos, vem de ericomai, que é vir. Baptisma, é o batismo. Repito o baptisma haltu, para o seu batismo, para se deixar batizar por ele, ou para o local em que ele batizava. Então muitos dos saduceus e fariseus foram até o local em que João batizava, e João viu. E ele falou: Genema, vem de Gênesis, criação, princípio, genética, as famílias, e aqui raça, genos, povo, raça. Genema, vocativo, está chamando. Equidna, víbora, cobra. Genema equidna, raça de víboras, raça de serpentes, de cobras. Genemata equidno, ninhada de víboras, no sentido de pessoas más ou malvadas, perigosas, desprezíveis, que não querem converter-se, duras. Hipedeixen, em de hipodeikinimi, mostrar, expor, ensinar, demonstrar. Quem vos ensinou? Fugen, vem de feigio, escapar. Aqui, em vez de acusativo, rapotinos, algo, alguém. Quem ensinou vocês, raça de víboras, a fugir? Tis hipedeixen, himin figen. Quem vos fez pensar que poderíeis escapar? Se não vos converterdes realmente, se não aceitarem Jesus como Messias, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque não é a lei que tira, não é a obra que tira, mas é o sacrifício de Cristo que leva para a salvação. E João já meio que pregava essa mensagem, não, claro, com a forma mais completa, como vimos em Atos capítulo 19, que Apolo pregava, e ele pregava apenas o batismo de João, e Priscila e Áquila ensinaram sobre Jesus. Então, se encerrarmos a lição, ou a Bíblia, até João, perdemos o melhor.
que é tudo aquilo que Jesus nos ensinou, os milagres que Ele fez, as pregações, que nós podemos saborear lendo a palavra de Deus e aplicando na nossa vida. E aí sim nós nos convertemos, porque passamos a agir conforme Jesus agiu e quis, pelas suas palavras, que nós agíssemos. E isso não é apenas cultural, isso não é apenas para aquela época, mas é para todas as épocas. Porque Jesus, ele fala em Mateus 7: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E aqui, meluces é o futuro, de melo é um particípio do futuro. Orgue, ira, raiva, a ira futura de Deus, o juízo final, onde se manifestará a ira de Deus sobre aqueles que não se converteram. Ridon de Paulus ton farisaion kai saducaion. Viu então muitos dos fariseus e saduceus ercômenos vindo repi para to baptisma hautu, e vindo até o batismo dele, vinha até onde ele estava batizando. Reipen hautois, e disse para eles: Genemata equidinon, raça de víboras. Diz quem Ripedexen ensinou Rimim a vocês, figuem a fugir rapotés da meluces, da futura horges, ira. Tu, Theou, quem vos ensinou a fugir da futura ira de Deus? Ou, não tem Deus aí, né? Da futura. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira vindoura? Realmente não tem Deus aqui. Tu, Theou, ira futura. Mateus, judeu, não fala, não escreve a palavra Deus no Evangelho, dificilmente. Então apenas raça de víboras. Quem lhes deu a ideia, ou quem vos ensinou de fugir da ira vindoura, da ira que se aproxima? Versículo 8. Mateus capítulo 3, versículo 8. Deem fruto que mostre o arrependimento. Poiessate vem de poiel, fazer. Poieo carpon, façam fruto. Carpon é fruto. O deem fruto, produzam fruto. Metanoia, que mudem, mostrem a sua mudança de mentalidade, a sua mudança de atitude, a sua conversão ou afastamento das coisas pecaminosas. Produzam frutos que mostrem arrependimento. O versículo fica: poiessate carpon, haxion tes metanoias. Trazei fruto que corresponda. Axion é valor. Que mostrem, que justifiquem, que valorizem o arrependimento de vocês. Trazei fruto que corresponda à mudança de atitude. Carpos, como fruto, mostram por meio de vossos atos que estão levando vossa mudança de atitude a sério. Poiessate rum carpus. Façam então frutos, ou produzam frutos, deem frutos. Haxios, que revelem, que mostrem, que dignifiquem. Tes metanoias, o arrependimento. Deem frutos que mostrem o arrependimento.
deem fruto que mostre o arrependimento. Mateus capítulo 3 e versículo 9. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Então o judeu, ele estava dizendo que já era filho de Deus por ser descendente de Abraão, o pai da fé. Só que João Batista já falava: não é o sangue humano de Abraão que corre na veia de vocês que vai mostrar que vocês já são filhos de Deus, mas é a mudança de pensamento, de atitude, arrependendo-se, é que vão fazer vocês serem filhos do pai da fé. Então o arrependimento é pela fé, não pelas obras da carne. Um assunto muito profundo esse daqui. Nós, gentios, que não viemos da linhagem de Abraão, podemos nos chamar filhos de Abraão. Nós somos as pedras, qual Jesus lá em Mateus 16 fala que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e Pedro em sua carta fala que ele é a pedra reprovada, pedra de esquina, o qual em cima desse alicerce, dessa pedra, foi feito um edifício, e nós somos pedras vivas desse edifício espiritual. Então lá no final da Bíblia, quando Pedro nos chama de pedra do edifício, que é o reino de Deus, em cima da pedra angular, que é Jesus, ele já fala: pois eu lhes digo que destas pedras, nós, gentios, que aceitamos a Jesus pela fé, e assim ele nos aceita como pai por adoção, nós nos tornamos filhos a Abraão. Doxete, pensar, vem de dokeio, dogma, que é a opinião, o pensamento. Legem, dizer. Não pensem vocês que quando dizem, ou me doxete, legem hen realtois. Não pensem vocês quando dizem em para si mesmos. Rimen autois, também vocês mesmos. Patera, pai. Ekomen, que vem de eco, ter. Ton, e aí temos. Ton Abraão. Temos por pai a Abraão. E João fala: não pensem em vocês. E quando vocês dizem temos por pai a Abraão, é que somos filhos de Abraão, porque mudou. Agora quem é filho de Abraão é aquele que aceita Jesus. Porque está lá em Gênesis capítulo 2, que quando Deus fala com Abraão que eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Abraão como? Por Jesus, que é filho de Abraão. E nós que temos Jesus, somos benditos na terra, porque cremos na semente e na descendência de Abraão, que é o Senhor Jesus Cristo. Não penseis que podeis dizer para vós mesmos: nós temos Abraão por patriarca, implicando algo como a aliança de Deus com ele, com Abraão, vos garantiria, portanto, a salvação também sem mudança de atitude. Será que só por ser judeu já é salvo? Ou como judeu precisa também, assim como o gentio, ter uma mudança de atitude
crer, exercitar sua fé para ter aliança com Deus, assim como foi com Abraão. Então não é só porque fariseus e saduceus que vocês dizem que tem por pai Abraão e que vocês são filhos de Abraão, sem uma mudança de atitude, é que vocês serão salvos também. Não, tem que ter arrependimento. E João continua: Hekton liton, tu ton, ek vindo, ton liton, da litografia, do neolítico, do paleolítico. Destas pedras, tu ton, aqui, destas pedras aqui, roti. O que acontece com essas pedras? Regeirai, que é levantar, egeiro, crescer, despertar, fazer surgir. Destas pedras aqui, Deus pode fazer surgir, Deus pode levantar. E o poder aqui é o donatai, que vem de dinamis, a dinamite, poder, a força. Donatai hotheos, Deus pode. Regeira e tecna, to Abraão, surgir, ou criar, ou fazer. Tecna, técnica, tecna, é aquilo que é feito pela técnica. Tecna tem o sentido de filho, não como filho originário, porque aí seria a palavra uios. Tecna é o filho criado. É um filho tecnicamente porque alguém o criou, porque alguém o fez, ou produziu. Então Deus pode, destas pedras, criar filhos para Abraão. Vocês são íos, mas o que Deus quer agora é tecna. Vocês são sanguíneos, mas o que Deus quer agora são fiéis. Filhos de Abraão pela fé. Deus pode suscitar filhos a Abraão. Implicação. E pode, assim, cumprir suas promessas a Abraão também sem vós. Porque serão benditas todas as famílias da terra, e não só a família dos judeus. Caso os judeus não mudem de atitude. O desejo de Deus é que todo mundo seja salvo. Só que para isso é preciso crer em Jesus Cristo, crer em Deus. A raça de víbora já fala que eram pessoas más, que tentavam se justificar porque tinham uma ascendência com promessa, no caso Abraão. Só que aqui João fala que não é porque é filho de Abraão, mas Deus pode, destas pedras, levantar, suscitar filhos a Abraão, que somos nós, os gentios. Caime doxete, legem hen realtois. E não pensem, dizendo entre vocês, Patera ecomen ton Abraão. Pai temos o Abraão, demos por pai a Abraão. Lego garimi, porque eu digo para vocês, Roti, que Dinatai Hotheos, que pode Deus, Hekton liton, das pedras, tuton, daqui dessas pedras, Regeirai, suscitar, levantar, Tecna, to Abraão, dessas pedras pode levantar filhos para Abraão. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. E o nosso último versículo, Mateus capítulo 3, versículo 10. O machado já está posto à raiz das árvores,
E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O machado é axine. Raiz é risa. Rizomático, quando pega lá na raiz. O próprio arroz, que em vários idiomas, em inglês, por exemplo, é rice, que vem da palavra risa, raiz. Risoto, que vem do arroz também. Então, risa é a raiz. O machado e dendron, muito usado na botânica, muito usado na biologia. Árvore. Então, o machado está posto na raiz da árvore. Axine, risa, dendron. Queimai vem de titemi, por estar posto ti em algo. Então, o machado, axine, está posto, queimai, em ti, risa, raiz, dendro, árvore. Poiu vem de poiel, fazer, produzir. Por isso, então, façam, produzam frutos bons. Carpon, frutos. Calon, bom. E o mal é o cacos. E calon, de onde vem a palavra caligrafia, para deixar a escrita boa. Calistenia. E tantas outras palavras com calon. Me, poiu, carpon, calon. Quem não produz bons frutos, aquele que não produz bons frutos, é coptetai, vem de copto, será derrubado, será cortado. Baletai, vem de balo, lançar, arremessar, atirar. E uma palavra que não está aqui no dicionário, mas está lá no versículo, é pir, fogo. É aquele que não produz bons frutos, será derrubado, será cortado, e será lançado, arremessado, atirado, jogado no fogo. Mensagem dura de João, mas é a mais pura realidade. Rede decai reaxine, porque o machado pros está diante, tem risa da raiz, ton dendron da árvore, keitai pan hum dendron está colocado na árvore. Mepoiun, e aquele que não produz, carpon calon, bons frutos, é coptetai, será cortado. Cai reis pir, e no fogo, pir, de pirofagia, pirotecnia, que são os fogos de artifício, pir, baletai, lançado, jogado ao fogo. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pan hum dendron, pan aqui é o todo, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Esta era a mensagem de João Batista, preparando as veredas, preparando o caminho, ensinando e batizando a população de Jerusalém, da Judéia, das cercanias do Jordão. Se aproximava fariseus, saduceus, que diziam que já eram salvos porque eram filhos de Abraão,
E daí João continua com a mensagem de produzir frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está na raiz da árvore, e aquele que não der bons frutos será cortado, será lançado ao fogo, e só vai ficar em pé as árvores que derem bons frutos. Aqui, ele usando elementos da natureza como a pedra. Dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, usando elementos da natureza que é a árvore que dá bom fruto não será cortada, não será jogada ao fogo, mas só a árvore que não der bom fruto vai acontecer isso. Então aqui João já nos ensina como é que nós podemos passar pelo portão estreito e andar no caminho estreito, ou também percorrer o caminho estreito, e no final dele estará um portão estreito, o qual nós entraremos para concluir a salvação que nos está posta. É pela porta estreita, é pelo caminho estreito. Deus abençoe os irmãos, que o Espírito Santo de Deus fale melhor nos corações. As nossas referências: a Bíblia online, no português a Nova Versão Internacional, e no grego Textus Receptus, a revista A Carreira que nos está proposta, A Carreira que nos está proposta, do pastor Osiel Gomes. A Nova Chave Linguística, de onde nós extraímos o significado das palavras em grego, do Wilfred Halbeck e do Heinrich von Siebenthal. E também, por que não citar, o Novo Testamento trilingue, português, inglês e grego. Temos também a Septuaginta, que nós, quando chegarmos no Antigo Testamento, vamos usar, e vários materiais, como, por exemplo, esse livro do Gresham Maher, Grego do Novo Testamento para iniciantes. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos e até a próxima aula.